o medo, mano, ele não impede a morte, mas ele impede a vida. A hora que a morte chegar, ela vai chegar e falar, bora. Não tem essa de ficar barganhando com ela. Só que enquanto tu fica com medo de morrer, você fica com medo de saltar de paraquedas, você fica com medo de chegar na garota, você fica com medo de empreender, você fica com medo de falar em público, um monte de porra de medo. O que você acredita sobre a morte, velho? Da morte, que a gente vai daqui pro outro canto mesmo. O que você pensa sobre isso? Cara, eu tinha medo de morrer. Eu tenho, Eu vou contar uma história muito doida, não sei se eu devo contar isso aqui. Não, conta aí, que você vai me ajudar, velho. Tá, mas vamos lá. O que a gente tem medo de morrer, né? Quem tem medo de morrer é o nosso ego. Então, o Du, que tem a história tal, que tem a esposa tal, que tem o podcast tal, que tem o business tal, os sonhos tal, o corpo tal. Isso não é o que tu é. Isso é uma persona. O seu ego, ele é só um acumulado de informação. Tudo que você viveu, você foi acumulando um monte de informação na sua cabeça, que são memórias. Muitas vezes nem são confiáveis. Memórias misturadas com sonhos e projeções. E você criou um personagem chamado Du e você fala, eu sou isso. E eu, o Adamo. O Adamo do YouTube, etc e tal, e vamos aí. Só que aí o ego, mano, ele quer controlar. Ele tem essa noção de eu, que é o falso eu. E ele fica querendo controlar isso. E ele morre de medo de perder esse controle. Quando você morre, o ego sai de cena. Só que a vida não acaba. Eu falei que tudo é feito de energia, onda, frequência e vibração. Nós somos feitos de energia. A própria física comprova que energia não pode ser destruída, apenas modificada. Se eu sou feito de energia, quando o corpo morre, que é só o corpo que morre, pra onde vai essa energia? Uma vez eu tive uma experiência chamada EQM, que é uma experiência de quase morte. Eu morri, na real, tá ligado? Já. Eu morri. Vi vários vídeos. E, cara, quando eu morri, eu senti o que era morte. Eu falei, nossa, era assim aqui que eu temia. Mano, a morte é uma libertação. Ela é tipo tirar um sapato apertado. Todo o seu sofrimento hoje, o meu sofrimento, ele vem por causa do corpo e da mente. É a dor eu sinto no corpo e o sofrimento eu sinto no ego. Ai, meu Deus, eu perdi dinheiro, blá, blá, blá. Você acha que quando você estiver no seu leito de morte, você tá preocupado se alguém bateu no seu carro, se tomou multa? Mano, você acha que você vai sofrer porque não vendeu 200 mil nesse mês? Ah, pelo amor de Deus, tá morrendo. Então é uma experiência muito massa, tá ligado? Então, o que eu entendi? Que existe algo muito peculiar do Adamo que veio comigo, que eu não aprendi com a minha mãe, com meu pai, nem com nada. É algo que eu já vim com isso. Tu também. Coisinha do Du ali, que já é desde criança um jeitinho. Tu, teu jeito, eu, meu jeito. Isso, cara, faz parte da nossa consciência. Da nossa originalidade, da nossa consciência. A consciência, ela é eterna. O corpo, ele é finito. Ele é tipo uma roupa. O corpo, ele é uma roupa. Então essa roupa vai ficar velha, ela vai pro lixo, ela vai acabar em algum momento. O corpo também. Ele vai ficar velho, ele vai acabar. Só que essa coisinha, essa consciência, essa peculiaridade que já veio com o Du quando ele nasceu e com o Adamo, essa coisa ela fica, sacou? Então o que eu entendi? Que a morte é uma libertação do ego, desse falso eu, é uma libertação do corpo e você mergulha, cara, num oceano de amor. A ilusão da separação, que eu sou um, você é outro, é coisa do ego. Quando isso morre, desliga o disjuntor, a gente vira tudo. Você volta pra consciência do todo, que é, você volta a ser Deus, vamos dizer assim. Você mergulha. Por isso que tem aquela frase bíblica que Deus é amor. E Deus é amor mesmo. Então o que eu senti na morte? Êxtase. Tipo um orgasmo gigantesco, assim, ó. Nossa, pá. Sacou? Não tô querendo dizer, que fique muito claro, que eu desejo morrer e nem que você deva desejar morrer. Porque às vezes o cara entende, então eu vou me matar, tá ligado? Bom pra caralho. É, bom pra caralho. Não é isso, cara. O que eu quero dizer é o seguinte. A maioria das pessoas, todos os medos, velho, eles são derivados do medo de morrer. Então o cara que tem medo de vir aqui no podcast, ele tem medo de ser rejeitado e no final das contas é medo de morrer. O cara que tem medo de falar com uma mulher, ele tem medo de tomar um fora e não conseguir perpetuar a espécie e ficar sozinho. O cara que tem medo de perder dinheiro, ele tem medo de ficar pobre e morrer. No final das contas é tudo medo de morrer. Eu venci o medo de morrer com essa experiência. E aí eu venci também o medo de viver. Porque se liga, velho. Eu fiquei muito mais autêntico, eu fiquei muito mais, sacou? Porque eu falei, o máximo que pode acontecer é morrer. Então tá tranquilo, você tá entendendo? E aí, velho, eu vi que o medo, mano, ele não impede a morte, mas ele impede a vida. A hora que a morte chegar, ela vai chegar e falar, bora. Não tem essa de ficar barganhando com ela. Só que
enquanto tu fica com medo de morrer, você fica com medo de saltar de paraquedas, você fica com medo de chegar na garota, você fica com medo de empreender, você fica com medo de falar em público, um monte de porra de medo. Agora quando você fala, mano, o pior que pode acontecer é morrer, eu vou fazer tudo que eu quero fazer, bro. Você pulou de paraquedas já? Já, tenho quase 90 saltos. Que? Que? Achei que ia falar, tem 90 dias que eu pulei. Não, tem 90 saltos. Aham. Mano, que bagulho foda que você tá trazendo, velho. Aham. Quanto mais eu arrisco, mais vivo eu me sinto, mano. Sabe o que eu entendi, Du? Pra você ficar tranquilo em relação a isso? Quando o dia da morte chegar, não vai importar, mano, se tu tem 90 anos ou 28. Não vai importar. De verdade, o videogame vai desligar. Puc! O que vai importar mesmo é como eu vivi. Como eu vivi, velho. Foi massa a experiência, por isso que eu tô falando. Vê se tá bom. Para de ficar copiando. A experiência tem que ser boa pra ti, porque é só uma experiência. Nesse corpo, nesse lugar. Quando ela acabar, é só isso. Se acabou aos 30, o importante não foi o tempo, mas foi a intensidade, mano. Mano, mas se... Foi a verdade. Foi ter seguido o coração, foi ter sido você. Porque tem gente que vive 90 anos, mas uma vida de bosta. O Osho, que é um grande mestre, ele fala o seguinte: a maioria das pessoas, elas morrem por volta dos 28 anos de idade. Só que só vão perceber que ela morreu aos 70, 80 anos, quando ela estiver sendo sepultada. Mas ela morreu há muito tempo. Ela morreu quando ela parou de arriscar, de fazer esporte, de viajar, de curtir. Porque quando o cara fica ali com 28, 30 anos, ele começa a ser muito responsável. Agora eu só vou trabalhar, sou pai de família e eu só vou ser isso. E ele começa a ficar bundão demais. Porque agora eu tenho que me resguardar. E ele começa a ter uma vida, se proteger tanto, que ele já morreu. Aí ele fica com uma vida meio opaca, meio entediante, aquela coisa meio sem sal, acorda, trabalha, vai pro trabalho, volta pra casa, e repetitiva, não posso viajar, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Morreu já tá morto. Ah, essa parada dos 28 anos tá vindo muito nesse podcast aí, tá É zumbi, minha velho. brisa aqui, mano. Precisa acordar aí, velho. Vou te chamar pra mentoria ali depois.